organize as suas ideias, tá? Então, olha só, escrever não é uma inspiração divina, certo? Engana-se quem pensa que vai sentar na frente do computador e vai começar a escrever. Vou escrever 4 páginas hoje. Não é assim, não funciona dessa forma. A gente não consegue escrever se a gente não organizar as nossas ideias. E eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer essa organização, tá certo? Então, escrever não é um dom, não é uma inspiração que cai, né, do céu na sua cabeça, né? E você começa a escrever. Porque tem gente que fala, ai, eu não sei como escrever, porque não vem nada na minha cabeça. Claro que não vai vir. Você precisa construir as ideias, você vai organizar. Com base na organização das ideias, você vai pesquisar sobre esse assunto. Você vai ler e você vai começar a escrever sobre o que você entendeu, com base naquilo que você leu. Não é chegar a escrever do zero, do nada. Com certeza não vai sair. Então, se você me disser, Joana, escreve um texto agora. Tá, sobre o quê? Sobre tal assunto. Eu vou precisar organizar as ideias, tá? Esse assunto fala sobre o quê? O que é que eu posso abordar nesse assunto? Depois, eu vou precisar ler um pouco sobre cada ideia dessa que eu organizei, que eu estruturei, e aí é que eu vou conseguir escrever alguma coisa. E me baseando, né, nos trabalhos que já foram publicados, certo? Então, não é nada da sua cabeça. Tá? Então, quem pensa que escrever referencial teórico é escrever tudo da sua cabeça, está muito enganado, certo? Então, como é que você vai organizar essas ideias? Então, primeiro, você vai pegar o seu tema, tá? Você vai pegar o seu tema, e aí, com base no seu tema ou nos seus objetivos, tá? A gente vai organizar essas ideias. Aqui eu trouxe um exemplo com base no tema, mas a gente pode fazer isso muito bem e ainda melhor, de forma mais simples, se a gente pegar aqui objetivos específicos. Se você pegar os objetivos específicos do seu trabalho, você vai ver que lá você vai conseguir organizar essas ideias dessa mesma forma. Se você preferir, você também pode fazer isso pelo seu tema. Não existe uma regra, como eu sempre falo, existe um jeito mais simples de fazer. Esses são os 2 jeitos que eu acho mais simples de iniciar a escrita do referencial teórico. Então, como é que você vai fazer? Você pega o seu tema, então aqui eu peguei um tema, análise da capacidade funcional de idosos praticantes do método Pilates. Agora eu vou organizar minhas ideias para poder construir o meu referencial teórico. Eu não vou sair procurando um monte de material para escrever o referencial teórico, ainda não. Eu vou organizar minhas ideias. Então, dentro desse assunto, desse tema aqui, o que é que eu posso falar? O que é que eu posso falar aqui dentro? Olha só. Então, eu posso falar sobre envelhecimento. Então, eu vou falar, né? Por exemplo, qual é o percentual de envelhecimento no Brasil? Então, qual é a faixa etária que é considerado idoso? Então, quantos por cento da população brasileira são de idosos? Então, quando eu organizo essas ideias, eu já sei o que é que eu posso falar aqui dentro. Tá? Então, dentro desse assunto, né? Eu vou falar sobre envelhecimento, porque eu estou falando capacidade funcional de idosos, praticantes do método Pilates. Eu posso falar também sobre saúde dos idosos. Então, depois eu já vou pesquisar como é que está a saúde dos idosos brasileiros, né? Então, qual o percentual de idosos que estão doentes ou que dão entrada em hospital, enfim, que eu vou pesquisar como é que anda a saúde dos idosos, quais são as principais doenças que esses idosos hoje apresentam na nossa população, na nossa realidade, certo? Então, hipertensão, enfim, diabetes, tal, doença cardíaca, eu vou procurar sobre saúde dos idosos e vou escrever sobre isso no referencial teórico. Eu também posso falar aqui, ó, sobre os benefícios dos exercícios físicos para os idosos. Então, os exercícios físicos de uma forma geral ainda. Então, são ideias que eu estou tendo para o meu referencial teórico. Então, qual a importância dos exercícios físicos? E aí, quais são os exercícios físicos melhores para esse tipo de população? Né? Quais são? Sei lá, hidroginástica, pode estar entre os melhores, tudo isso com base em pesquisa, tá, gente? Eu não sou nem dessa área, eu sempre falo aqui, né? Eu não sou nem dessa área, eu já trago exemplos aqui de outras áreas que não é a minha, para vocês verem que isso funciona para qualquer área, para qualquer tema, certo?
Então, quais são os benefícios dos exercícios físicos para idosos? Eu também posso trazer aqui no meu referencial. E sobre o método Pilates também, porque é um dos objetos de estudo do meu tema. Então, eu estou organizando as minhas ideias para poder começar a escrever, certo? Cada tema vira um capítulo do referencial? Pode virar, certo? Você que vai organizar da melhor forma. Normalmente, eu oriento que cada objetivo específico seja um capítulo, mas não é nenhuma regra. Você pode pegar aqui e transformar isso cada um em um capítulo, tá certo? E aí, depois de você organizar as ideias, você vai criar uma sequência lógica. Uma sequência lógica do assunto. Porque, por exemplo, vamos voltar aqui, eu estou falando sobre o método Pilates, né? Então, por exemplo, se eu quero falar no meu capítulo 4, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4, no capítulo 4, sobre o método Pilates, eu vou organizar as ideias numa sequência lógica. Então, eu não posso começar falando das técnicas do Pilates e depois, lá no final, falar da história do Pilates. Percebe que fica meio sem lógica isso, meio desconexo? Quando o leitor for começar a ler, vai ficar meio perdido, né? Quando a banca for ler, vai ficar meio perdido. Então, cria uma sequência lógica. Outra dica para a escrita do referencial teórico, certo? Utilize ilustrações. Então, faça uso de tabelas, imagens, gráficos. Isso torna o seu trabalho de melhor leitura. Então, quando você traz uma imagem, pronto, no exemplo da Rio, ela pode trazer uma imagem de algum sistema do corpo humano, explicando como é que as células, não, sei lá, tem uma imagem lá mostrando como é o comportamento da célula quando quer se proteger de alguma coisa e que aumenta aí a produção de algum elemento que produz a imunidade. Então, a Hilma vai e bota lá essa imagem que ela pegou de algum outro lugar, não tem nenhum problema, ela coloca lá de onde ela pegou. E aí, com base nessa imagem, ela começa a explicar em forma de texto. Sempre a ilustração tem que vir com a explicação, não posso só jogar a ilustração, ou a tabela, ou o gráfico, eu tenho que explicar. Então, por exemplo, a imagem a seguir demonstra como as células de defesa, ou como as células reagem no organismo, no momento que, enfim, de defesa, tal. E aí eu vou e mostro essa imagem, tá? E aí eu vou construindo o meu referencial teórico sempre com base nessas ilustrações, e isso é importante também, tá? Porque vou trazendo mais fluidez para o meu trabalho, visibilidade, eu estou vendo que eu consigo explicar melhor, eu consigo trazer clareza, certo? Para aquele tema. Então, eu posso explicar através de gráficos, de tabelas. Se eu estou falando de uma determinada região, eu posso colocar no mapa. É muito importante você utilize essas ilustrações sempre que você achar em outros trabalhos, tá certo? Dica número 7, revise. Agora, atenção para esse tipo de revisão do seu texto. Então, vamos lá. Escreveu um parágrafo ou escreveu 3 parágrafos. Não senta pensando que vai escrever 5 páginas de uma vez. Se você não tem prática na escrita científica, eu vou ainda falar mais isso mais para frente. Se você não tem prática, se é a sua primeira vez de escrever o seu trabalho, vai com calma, se permita ir aos poucos, tá? Então, quando escrever 3 parágrafos, fique feliz por conta disso. Hoje eu escrevi 3 parágrafos, né? E aí, quando você terminar de escrever, você dá um tempo. Então, fecha o trabalho, né? Sua cabeça já está fervendo ali, você conseguiu escrever 3 parágrafos. Fecha o seu trabalho e aí vai fazer outra coisa, algumas horas depois ou no outro dia, né? Se você tiver tempo, você abre lá e lê aquela parte que você escreveu, do início ao fim, certo? E aí você vai ver que, às vezes, a gente já está com a cabeça cansada, a gente coloca umas coisas que não faz sentido. Quando a gente revisa, aí a gente percebe, né, que repetiu alguma coisa, ou repetiu algum termo, repetiu alguma palavra, ou que alguma coisa não fez muito sentido, e a gente começa a encaixar, tá certo? E aí vai fazendo essa construção. Deixa eu abrir aqui de novo. Esse não, esse aqui. Gente, é porque a gente pensa assim, né?
Que é muita coisa, não sei o quê. Mas olha só, aqui eu tenho uma página com 3 parágrafos. Claro que esses parágrafos aqui estão um pouco maiores. Esse, por exemplo, poderia dividir ele em 2, tá? Depende da informação. Aqui eu não estou nem lendo, só esteticamente. Mas se a informação tiver continuado, também pode deixar, não tem nenhum problema. A gente fala, 15 páginas é muito, mas 3 parágrafos aqui, ó, é quase uma página inteira, tá? Por isso que eu digo, lá no curso eu falo, né, para os meus alunos, tenta escrever 3 parágrafos, tá? Um parágrafo começa escrevendo se você nunca escreveu, então começa escrevendo e depois coloca uma meta para você escrever 3 parágrafos por dia. Vai ter dia que não vai sair nada, mas tem dia que vai sair, tá certo? Então, é muito importante você ter essa consciência de que você vai fazendo aos poucos, tá? E aí, você faz essa revisão. E a 8ª dica, e a mais importante, comece. Comece a escrever. Perca o medo de escrever. A escrita é prática, tá? É você praticar todo dia que você vai estar melhor. Um dia você vai estar melhor que o outro. Então, hoje vai sair muito ruim, mas você pelo menos começou, tá? E aí você precisa perder o medo. O que eu vejo? Os estudantes com medo de escrever, porque tem medo realmente, né? De como o orientador vai receber isso. Isso também tem muito a ver com esse relacionamento de orientador-aluno, né? Porque às vezes realmente o orientador diz, isso aqui tá horrível, tá muito ruim, e não diz como é que tem que fazer, né? Como é que tem que ser feito. Mas primeiro de tudo, perca o medo. Se você não tem experiência, se você não tem prática de escrita, você precisa começar a escrever. Então, começa. A tarefa de hoje é escrever pelo menos um parágrafo, tá? Vai ficar ruim no começo? Vai, mas aí você precisa trabalhar todos os dias, você vai perceber uma melhora. Tanto na leitura, quando você vai lendo, consegui interpretar esse parágrafo aqui mais rápido, melhor. Quanto na escrita, certo? Então, você precisa começar. Se você não começar, você nunca vai aprender. Isso é para tudo na nossa vida. Tá? Se a gente não começar a praticar, se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir, não é verdade? Então, deixa de mimimi, para com aqui o menininho da live 1, né? Deixa de, eu não consigo, já tentei, não consigo escrever nada. Lê o parágrafo, verifica o que você entendeu dele e reescreve, faz a citação, usa, né, outros trabalhos, e aí vai construindo. Ficou ruim hoje, mas tudo bem, amanhã vai ficar melhor, vai ficar menos ruim, no outro dia menos, e depois vai ficando melhor. E é o que eu sempre digo, meio é melhor do que nada. Então, o que é melhor? Você escrever só um parágrafo, se eu conseguir, o menininho do mimimi, só consegui escrever um parágrafo hoje, meio é melhor do que nada. Melhor um parágrafo do que nenhum. É melhor um que começa, que dá o start, do que nenhum. Certas vezes você vai começar errado, mas você vai começar tentando, e aí vai ajustando. Comecei já falando sobre a imunidade do atleta, um exemplo. Mas nem trouxe o que é o conceito, como é o que é imunidade e tal. Não trouxe isso, mas não tem problema. Depois eu volto lá e começo a escrever novamente essa parte que no começo não ficou muito boa, tá certo? E aí, lembre-se que eu sempre digo também, coloca aqui essa hashtag, só vai saber quem participou dessa live. Feito é melhor do que perfeito, certo? Então, feito é melhor que perfeito. Essa hashtag aqui, coloca aí, todo mundo vai usar essa hashtag agora. Sempre que você pensar na síndrome do mimimi, não consigo, não tô conseguindo, pensa na nossa hashtag, feito é melhor do que perfeito. Tá? Então, escreve o parágrafo, vai lá no material, o que você vai fazer? Pega o material, lê aquilo que ele está falando, um capítulo, tá? E aí, interpreta aquele parágrafo e reescreve. E aí você faz a citação. Essa é a melhor forma de começar a escrever, tá certo?
Calma, não vai embora ainda. Se você chegou até aqui e está totalmente perdido ou travado na elaboração do seu TCC e precisa de um guia para te ajudar em todas as etapas do seu trabalho, eu quero te apresentar o meu livro digital, o Guia Prático do TCC Aprovado. Esse guia vai ser o seu GPS e você vai ter acesso a todo o passo a passo para elaborar seu TCC de uma vez por todas, sem complicação. O Guia Prático do TCC Aprovado já ajudou centenas de alunos a serem aprovados no TCC. Para mais informações, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo.